Senhor, queridos, na Apacentar, todos aqueles que estão assistindo, hoje, quinta-feira, estudo bíblico da tua vida, noite de crescer espiritualmente, tá? Antes de a gente orar, deixa eu dar para você uns recados. Amanhã temos culto para casais, será uma bênção, um culto todo especial para o Dia dos Namorados, então não perca, se agende aí, será às 20 horas, não será na igreja, será online, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, ok? Pelo Facebook, sempre vai estar lá o link, tá? Então, se agende aí. Outra coisa, já estamos aí com um bom número de irmãos já inscritos na reserva para o culto de domingo. E você tem a mania de deixar para a última hora. Depois vai estar reclamando que não tem lugar. E a gente não vai poder deixar entrar além de 110 irmãos por culto. Então só temos 2 cultos. Pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Então, queridos, já estamos aí muitos irmãos já inscritos. Ainda tem vaga, mas está acabando rapidamente. Então, se inscreva hoje. Se inscreva hoje. Logo após, abaixo do link que eu vou estar fornecendo para os irmãos no WhatsApp, tá? E também o link está disponível no Facebook. Você vai lá, entra no link, se inscreve ainda hoje, senão você vai ficar de fora e vai ficar muito triste porque vai bater na igreja e não tem lugar para entrar. Lembrando, o primeiro culto da nossa igreja teve muita gente, tá? Pastor, mas nossa igreja cabe 500 pessoas, por que só 110? Por causa do decreto, queridos. Mais que a nossa igreja caiba todo mundo folgado, você sabe muito bem disso, nós só podemos colocar 110 pessoas. Isso para um tanto de gente que nós temos na igreja é muito pouco, então você precisa reservar em nome de Jesus. Lembrando, não coloque o teu nome 2 vezes, só vai computar uma vez só, tá? Não coloca outra coisa senão o seu nome. Tem irmãos botando assim, eu vou, não sei quem é que vai. Então tem que botar teu nome, teu telefone direitinho para computar de fato a tua ida lá. Vai ter uma lista com teu nome, tá? Na entrada da igreja. Lembrando que o culto deste domingo é bastante seguro. Você vai entrar no templo, vai ser aferida a tua temperatura. Você vai pisar no tapete que tem um produto hospitalar para tirar toda a probabilidade de você se contaminar. Álcool em gel nas mãos, distanciamento de 1,5 metro para todo o canto, ou seja, não só na lateral, na frente, atrás, à esquerda, à direita. Então, você vai estar distante. Você não vai se levantar para ofertar, não vai se levantar para fazer nada, porque tudo vai chegar à tua cadeira, então, para que ninguém possa se aglomerar. E no final do culto, quando você for embora, a saída da igreja é escalonada, ou seja, das cadeiras de trás para as da frente, a gente vai escalonando para que ninguém se amontoe na saída. Então, bastante seguro está o nosso culto. Os irmãos que foram amaram, a temperatura espiritual é outra e é totalmente diferente você assistir de fato pela internet. Claro, quem não pode ir porque é mais velho ou tem alguma comorbidade ou é abaixo de 12 anos, vai ter que assistir em casa. Mas se você pode ir, se inscreva, mas se inscreva rápido. Ainda tem vaga, mas muitos irmãos já escreveram, tá bom? Vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente nossos irmãos, que a tua graça se manifeste na vida deles nesse ensino de hoje. Que eles louvem a Ti na hora do louvor, que eles aprendam na hora da palavra e que eles glorifiquem com as suas vidas em nome de Jesus. Isso eu te peço. Amém. Lembrando, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Irmãos que estão cooperando com a obra de missões, por favor, abençoe também. As contas da igreja vão estar rolando embaixo para você fazer a tua parte, tá? Fique com louvor, Deus te abençoe. Até amanhã. Glórias ao teu nome, Senhor. Estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus, para declarar a sua bondade, para declararmos que Ele é fiel. Aleluia. Eu creio num Deus que é fiel. Sim, Ele é fiel, justo, soberano, Criador dos céus. Eu creio num Deus que é amigo, sempre está comigo. O seu nome é
posso descansar, eu posso descansar à sombra das suas asas. Posso me saciar, posso me saciar em tuas fontes de água viva. Posso todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso confiar em todas as suas promessas. Eu posso descansar, eu posso descansar à sombra das suas asas. Posso me saciar, posso me saciar em tuas fontes de água viva. Posso todas as coisas, sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Cristo que me fortalece, que me fortalece. Senhor, podemos descansar debaixo das tuas sombras, debaixo das tuas asas, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada, nós te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. O teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós,
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Pai, queremos te agradecer porque a Tua palavra já foi liberada sobre as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra de vitória, Senhor. A Tua palavra que garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra. Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Não há lugar melhor para estar. Maravilhoso é poder Te adorar. Sim, maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor, Te contemplar. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Bom é estar na Tua presença, Senhor. Bom poder tocar nas Tuas vestes, Senhor. Bom é poder sentir a Tua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bênção, né? Muita bênção. Termos oportunidades de louvar, engrandecer o nome do Senhor em qualquer tempo e a todo tempo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar a oportunidade de engrandecê-lo, de louvá-lo, Pai. Nos dar a oportunidade também, obrigado por isso, Pai, por podermos estudar mais de Sua palavra. Dê-nos sabedoria, dê-nos inteligência, Pai, para que possamos entender cada vez mais os Seus propósitos para nós, para que possamos estar contigo, Pai, sempre, sempre. Esteja conosco, Pai, guia-nos, ajuda-nos a aumentar nossa fé, Pai, e que tenhamos bom proveito nos estudos e outras oportunidades, sempre que possível, para ler a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Estamos então vendo o livro de Gênesis, estudando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar do capítulo 13 do livro de Gênesis. Já vimos muita coisa acontecer aqui até este capítulo. Então nós tivemos a história da criação, tivemos Adão, Eva, o pecado entra no mundo,
tivemos Caim, a descendência de Sete também, e aí tivemos o dilúvio que limpou a terra com relação aos pecadores, remanescendo Noé e sua família. A partir daí temos novas descendências, novas famílias aparecendo, né? E enfim a gente vê a história de Abraão, né? A gente vê também que Deus aparece para Abraão, Deus faz aliança com Abraão, né? E vê que a promessa para Abraão é que ele vai ser bendito, a sua família, a sua descendência vai ser bendita, né? E a sua descendência vai se espalhar por toda a terra. Ele vai ser pai de nações, né? E aí, o que a gente vê até aqui, e vai ver, claro, em todo o contexto bíblico, mas principalmente até aqui, já que é o que nós estudamos, é um Deus criador, um Deus ativo, um Deus que se preocupa, que cuida da humanidade, dos seres humanos, ainda eles sendo pecadores, né? E muito pecadores, e fazendo muita bobagem sempre, mas Deus sempre do lado da humanidade, cuidando, né? E aqui no livro de Gênesis e seguintes, especialmente mostrando as origens e a linha do cristianismo, né? Para chegar até Cristo. Bom, no capítulo 12, nós vimos aí o primeiro histórico de Abraão, né? Em que Deus chama Abraão e faz promessas para Abraão, né? Ele manda sair da terra, né? Porque ele será uma bênção, a gente viu no capítulo 12. E aí o que Abraão sai de onde estava e de Harã, que ele tinha ficado lá em Harã a partir da saída do pai dele, Tera, né? Acompanhando o pai dele, a parentela, ele vai até Harã. E aí a gente tem a ordem de Deus: larga a tua parentela e vai para o caminho que eu te mostrar, para onde eu te mostrar. E Abraão vai, né? O que a gente vê é Abraão edificando altares por onde ele vai, vê Abraão invocando o nome do Senhor, né? Só que Abraão parte porque tem fome na região de Canaã, né? Onde ele estava, tem fome e ele parte para o Egito. Partindo para o Egito, ele chega àquela situação tensa de falar que Sarai era irmã dele, não revelar que era a esposa, né? Ele tem benesse junto ao faraó por isso, mas ao mesmo tempo ele perde Sarai naquele momento para faraó, sendo que faraó toma Sarai como esposa, né? A gente já viu no estudo do capítulo 12 que a gente não sabe efetivamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que a proteção divina foi tão forte que a gente teve um enriquecimento de Abrão muito grande lá no Egito, e ao mesmo tempo uma certa proteção a Sarai com as pragas que vêm por conta dela ter sido escolhida como uma das esposas lá de Faraó. Veio grandes pragas, como está lá no versículo 17. E aí, o Faraó, tendo ciência de que Sarai é esposa de Abrão, e sabendo que ele está tendo as pragas por conta desse povo aí ser um povo divino, né? Um povo de Deus, não divino, um povo de Deus, Faraó expulsa, convida Abrão e todo o seu séquito ali a sair do Egito, já que a causa das pragas são efetivamente esse povo. Abrão sai e ele sai, de certa forma, abençoado pelo faraó, no sentido de que faraó manda ele embora e permite que ele leve todo o seu patrimônio, todos os bens, pessoas que estão ali ao seu redor, e além da esposa, claro, Sarai, e faraó inclusive dá ordem aos servos para que acompanhem Abrão, de forma que se certifiquem que Abrão tenha saído do Egito, né? Estamos aqui neste momento. E aí, uma coisa que não é certa, logo de início, é o tempo que Abrão ficou no Egito. Alguns falam que são meses, outros falam que são anos. Tem
tese de que ele tenha ficado 20 anos lá no Egito. Não há essa revelação no texto bíblico, mas a gente sabe que ele ficou um tempo suficiente, claro, com as bênçãos de Deus, para se enriquecer. E ele sai então com muito patrimônio, sai rico lá do Egito, né? Vamos ler então a primeira parte aqui do capítulo 13 para a gente ver o que vai acontecer, né? Então o capítulo 13 de Gênesis fala assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos ficar até aqui nesse primeiro momento, até o versículo 13. O que a gente vê aqui? Uma coisa importante da gente destacar no texto de Gênesis é que a gente vê algumas referências de Moisés. Moisés se refere a algumas coisas que eram conhecidas na sua época, né? Mas não necessariamente já estavam implementadas ou tinham esse nome na época que ele está narrando, com relação à época que ele está narrando. Então, quando a gente vê, por exemplo, Betel, ele já falou de Betel antes e está falando de novo aqui, Betel não era o nome do local. O local tinha nome Luz, né? Essa cidade aí tinha nome Luz. Agora, Betel, a gente vai ver que é Jacó que dá este nome para o local como Betel, né? Outra coisa que ele destaca aqui, e essa ele dá uma explicação mais tranquila, é com relação a Sodoma e Gomorra, em que ele fala que Ló e essa discussão toda, essa separação, ocorreu antes, né, de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Por que ele dá essa ênfase aqui? Porque a gente vê Ló no caminho da perdição, Ló no caminho do mal, né? Talvez não voluntariamente ele indo para o mal ou se deixando ir para o caminho da perdição, mas ele é atraído de certa forma e vai escolhendo ir e vai se arrastando, digamos assim, até Sodoma, né? Bom, algumas ponderações a respeito dessa primeira parte do capítulo 13. Então Abrão sai do Egito e vai para o Neguebe. E o que ele faz menção aqui? Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Essa frase, e Ló foi com ele, ela é muito discutida porque alguns têm dúvidas quanto a Ló ter ido ou não para o Egito com Abrão, né? Porque o texto bíblico fala que Ló foi até Harã, né? Ficou lá com Abrão e o acompanhou até Canaã. Partiram e chegaram lá no versículo 5 do capítulo 12, né? E quando fala de Abrão ir para o Neguebe, o Egito, ele não fala, o texto bíblico não fala se Ló foi ou não, né? E aí na volta, no capítulo 13, ele fala que Ló foi com Abrão para o sentido do Neguebe, para as origens, tá? E não diz se Ló saiu do Egito junto.
não tem grandes relevâncias. Me parece, o contexto parece mostrar, em meu sentir, que Ló foi sim com ele para o Egito, e Ló deve também ter se aproveitado da situação de terem enriquecido, né? A gente vê, claro, que Abrão tem já essa condição de patriarca aqui. Ló, ele é meio acessório, ele segue Abrão para onde vai, e a gente vê que ele vai se aproveitando da situação no sentido de ficar rico também, né? Bom, a menção à riqueza. Abrão era muito rico, possuía prata, gado e ouro. Mostra que ter dinheiro não é problema, ser rico não é um problema, ou não deve ser um problema para o cristão. A gente vê lá em Mateus 6,32, quando Jesus fala que por que ficais ansiosos pelas coisas, ele fala assim no versículo 32, que o Senhor sabe que vocês precisam disto, né? Precisam do dinheiro, tá? Mas o Senhor sempre adverte que quem tem muito dinheiro tem uma dificuldade de ir para o céu. Por quê? Porque ele é atraído muitas das vezes pelo dinheiro e pelo que o dinheiro proporciona em termos mundanos. Lembrando que o dinheiro está no mundo, no céu não vai ter dinheiro, né? Bom, e aí então ele tinha muitas posses e voltou ao seu primeiro lugar. Lá no versículo 3 ele fala: foi até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai. Destaca-se muito esse trecho aqui, no sentido de que Abrão, depois do pecado, do erro de ter ido para o Egito, se vê aí com a necessidade de voltar à origem, né, para se restabelecer e aí voltar forte para o cumprimento da promessa. Fala-se isso, e essa explicação é bastante razoável quando a gente tenta trazer para nós, né? Sendo que quando a gente volta à nossa origem, a origem de nossa conversão, de nossos interesses por Deus, a gente fala isso, né? De voltar à origem, de certa forma tendo aquele reforço, aquele restabelecimento daquele amor, quando a gente fala do primeiro amor até, né? Voltar ao primeiro amor, tá? Bom, ele volta a Betel, e aí ele volta para onde? Até o lugar do altar, né? Que ele tinha feito, e a gente vê que o altar ainda estava ali, e ele fala: e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Por que o Abrão é abençoado? Porque ele invoca o nome do Senhor a todo tempo. O que ele faz sempre? A primeira coisa, o que é destacado sempre, a primeira coisa de Abrão, quando ele toma alguma medida, é ele indo ao altar, né? É ele indo ao altar, é ele invocando o nome do Senhor, e depois ele vai e constrói tendas. Tá? E aí o que a gente tinha? Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, ou seja, Ló tinha propriedades mesmo. E o que acontece? Lembremos que ele voltou lá para Canaã, que é aquela terra que não é tão abençoada como a região do Nilo, por exemplo, né? E aí essa terra, o texto bíblico ainda fala que ainda lá viviam também os cananeus e os ferezeus. Ou seja, havia muita divisão dos recursos naturais, naturalmente, né? E Abrão e Ló tinham muitas propriedades. E essas propriedades, essas posses, os seus bens, e principalmente o gado, precisava de muitos subsídios para crescer mais ainda. E o que acontece? O que a gente vê? Com o crescimento há desentendimento, lá no versículo 7, dos pastores de gado de Abrão e dos pastores de gado de Ló. Tá? E Abrão, sábio, diz: espera aí, nós não podemos ter conflito, nós somos família, né? Nós somos povo de Deus aqui, então a gente não pode ficar brigando. E eu vejo que se os nossos pastores estão brigando, o próximo passo é que nós vamos brigar, né? Ele fala: porque somos parentes chegados, não pode haver briga e discórdia entre família, não é razoável, né? E aí o que acontece? Abrão faz a divisão. Só que Abrão, ao invés de decidir para onde vai, né, Abrão fala: a gente precisa se dividir aqui. Você precisa, para onde você for, eu fico para o outro lado, eu vou para o outro lado. Para quê? Para que a gente não brigue, para que tudo dê certo entre nós aqui, para que a gente não peque, né? E aí o que acontece? Então Abrão deixa ao critério de Ló escolher. E Ló olha, né, no versículo 10,
é bem curioso, ele fala: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, né? Então Ló vê o aspecto material e vê uma região regada, ou seja, ele vê a perspectiva de ter o seu gado mais forte, de ter muito mais alimento para o gado. E o que Ló faz? Então escolhe essa região, escolhe ir para essa região, enquanto Abrão fica em Canaã. E aí o que acontece? Ló vai escorregando até Sodoma e Gomorra. Ló vai se direcionando para Sodoma e Gomorra antes de Deus ter destruído essas cidades. A gente vai ver mais para frente que Ló está lá quando começa a destruição, né? E aí Ló escolheu então essas campinas e partiu, e eles se separaram. Significa que Abrão nunca mais viu, ele quis esquecer Ló e vice-versa? Não, a gente vai ver que a família continua família, tanto que quando Abrão sabe que Ló está em apuros, Abrão vai para resgatar Ló, né? E então mantém-se o vínculo, mantém-se o amor familiar, mas não necessariamente o amor familiar aqui exige que se viva junto, na mesma localidade, de forma que é melhor evitar briga do que evitar o pecado, do que ficar vivendo amontoado, né? E aí Ló então foi e ia armando as suas tendas até Sodoma, né? Ló foi vislumbrando então aquilo lá e foi talvez sendo atraído pelos interesses materiais, pela diversidade cultural e etc. que deveria ter Sodoma, né? Sendo que o texto destaca que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Claramente aqui brincando com o perigo, né? Ló estava, porque Ló sabia que eles eram maus, já o texto já fala, então a maldade certamente era evidenciada, mas Ló vai. Abrão, na sua humildade, apesar de rico, apesar de ser o patriarca que poderia ter definido, não, ele diz para Ló definir, e Abrão fica onde Deus tinha mandado ele ficar, né? E aí nós temos a segunda parte, vamos ler aqui, a partir do versículo 14, ele fala assim: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja que Abrão caminha com o Senhor, né? Ele é abençoado efetivamente. E aí, mais uma vez, Deus vem mostrar ou vem reforçar a sua aliança com Abrão, né? E aí é bem interessante, porque é bem marcado o texto, no sentido de que o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. Parece até, nesse texto, de certa forma, destacar que Ló estava ali, poderia ser um elemento de prejuízo para o desenvolvimento mesmo de Abrão, né? A permanência de Ló ali com Abrão. Nunca Deus falou: Abrão, pegue a sua família e vá, a sua parentela e vá, né? Ló sempre foi ali, sempre acompanhou. Abrão tolerou, permitiu, certamente, né? Mas pelo contrário, o que Deus fala é: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te comando. Então, neste momento, o que a gente tem aqui? Agora a gente tem um núcleo familiar efetivo de Abrão e Sarai. Sarai não podia ter filho até então eram só eles dois até então, né? E toda a riqueza efetivamente que ele tinha, tá? E aí o Senhor diz a Abrão, o Senhor fala e Abrão ouve efetivamente, né? É audível efetivamente a fala de Deus
para com Abrão. E Deus mais uma vez revela que o seu compromisso, a sua aliança com Abrão, de ele ser o pai de todas as nações. Desta vez, ele faz a comparação com o pó da terra, com os grãos, né, do pó da terra. E essa será a sua descendência. Ou seja, Deus está revelando aqui mais uma vez que Abrão vai ser pai de todas as nações. Tá? Mais para frente a gente vai ver, sai da sua tenda, olha para o céu e a sua descendência será como as estrelas do céu, ele vai falar mais para frente. Deus reforça várias vezes esse compromisso, essa aliança. E Abrão vai seguindo nessa aliança, mas às vezes vacila. A gente vai ver quando ele cai no erro também, mais para frente, na dúvida quanto à sua descendência, e se envolve lá com Agar, com a escrava, né? num contexto equivocado, tá? Bom, mas isso é para depois. E aí Deus fala: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abrão continua então nesse movimento semi-nômade. Deus fala: percorre essa terra, onde você for aí vai ser seu, né? Mais um compromisso, abençoando, porque eu a darei a você. E o que Abrão faz? Abrão segue a determinação sempre de Deus. O que ele fez? Mudou as tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, tá? Essa região, então, fala de carvalhais, alguns falam planície, algumas traduções, né? Mas a tradução do carvalhais é bem interessante, porque aparenta ter então um ambiente de árvores mais frondosas, né? O que facilita realmente o desenvolvimento. Vai ter sombra, vai ter madeira, vai ter como se estabelecer, né, as tendas, mas principalmente vai ter como construir altar ao Senhor, né, em ambiente propício à adoração. Tá? E aí o que a gente vê então? Ele vai para os carvalhais de Manre e ali edificou um altar ao Senhor. Abrão segue as ordens e o que ele faz? Edifica altar, invoca o nome do Senhor. A primeira coisa é o Senhor, depois vem a edificação de tendas, depois vem o desenvolvimento. E a primeira coisa é o Senhor, depois vem a riqueza, por exemplo, né? Abrão é abençoado. O que a gente vê aqui? O destaque, mais uma vez, terminando o capítulo 13, é Deus cuidando da criação. Né? A gente vê, e o que a gente tem que aprender com isso para a nossa vida? Deus está cuidando de nós, mesmo nesses períodos de intempérie, mesmo nesses períodos ruins. Tá? Abrão passou um período muito ruim no Egito, mas esse período ruim no Egito ainda assim viabilizou, por exemplo, que ele ficasse rico, viabilizou que ele voltasse, teve um movimento para ele voltar. O movimento não foi bom, certamente, ele estava bem lá no Egito, né? Apesar de não estar com a sua mulher, ele estava bem economicamente falando, né? Mas tem um movimento que ele é expulso, de certa forma, do Egito. Para quê? Para que se cumpram as promessas de Deus. Tá? E as promessas serão cumpridas, porque Deus é Deus de promessa e é Deus de cumprir as promessas, diferente do homem. Tá? Além disso, o que a gente vê aqui? A gente vê que Deus protege essa instituição que Ele criou, que é a família. Ele protegeu o casamento aqui de Abrão com Sarai. Chegou a causar pragas no Egito para proteger o casamento. Ele protege a família, ele orienta no sentido de que a parentela não pode estar amontoada quando ela tem discórdia. E há uma grande chance de ter discórdia. Né? Houve uma briga entre Abraão e Ló porque eles tinham muitos bens, mas não necessariamente isso ocorre. Essa briga no âmbito familiar ocorre por conta de ter muitos bens, mas é possível pela falta desses bens, é possível pela distinção de fé, de crença, né? E o que Deus está mostrando aqui é que a gente
tem que, eventualmente, a gente necessita se separar da nossa família, mas não abandonar, como a gente vai ver logo em seguida, tá? Da nossa parentela. A gente tem que estar cuidando sempre, como tem que cuidar de todos, como tem que amar a todos. Não é isso? Então nós temos muitos recados em pouco texto aqui. Precisamos ficar atentos ao que o Senhor nos fala. Amém? Terminamos o capítulo 13, já avançamos bastante no tempo aqui, e a partir de agora, nos próximos capítulos, a gente vê uma dinâmica de Abraão lutando, tendo descendência efetivamente, muita confusão vem, e eis o destaque: Abrão é um cara abençoado, né? Só que Abrão não é perfeito, porque se ele fosse perfeito, haveria muita idolatria, haveria muita discórdia e pessoas estariam louvando o nome de Abrão, estariam seguindo Abrão e não Deus, né? Por isso, a gente vê também, de qualquer forma, no texto bíblico, que Abrão é um ser humano, pecador, né? Abençoado, correto, justo, mas pecador, que nem nós, para que não seja Abrão glorificado, mas sim Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. O Senhor é bom. Que bom, Pai, que o Senhor está conosco. Esteja sempre conosco, é o que te pedimos, Pai. Perdoa nossos pecados, dá-nos saúde, segurança, paz, mesmo nesses momentos de aflição. Tira de nós essa ansiedade que gera esses momentos, né, que geram em nós, Pai. Dá-nos paciência, ajuda-nos a engrandecer, a crescer, a aumentar mais ainda a nossa fé. Protege-nos, Pai, e dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz.